Filhinhos e filhinhas, na aula de hoje, nós iremos trabalhar a Revolução Americana ou independência dos Estados Unidos. O nosso último assunto foi iluminismo, tá certo? Foi estudado a ilustração europeia ou simplesmente iluminismo, onde vimos os pensadores iluministas. As ideias do iluminismo irão influenciar profundamente a independência das 13 colônias americanas, hoje os Estados Unidos. Para facilitar e vocês possam acompanhar, né, a nossa aula, eu vou compartilhar com vocês o slide sobre a Revolução Americana, ok? Vamos lá? Então, aí vocês estão vendo a independência dos Estados Unidos, como também podemos chamar como a Revolução Americana. É importante destacar, senhores, que a Revolução Americana entra dentro do contexto da crise do antigo regime. Tá? Quando nós falamos em antigo regime, nós estamos falando da monarquia absolutista. Deixar isso bem claro para vocês, tá certo? Muito bem. A independência das 13 colônias, primeiro ponto, eu gostaria de chamar a atenção que o processo de colonização da América do Norte se difere do processo de colonização da América do Sul, uma vez que a América do Sul, não é, a colônia foi de exploração. Já a parte da América do Norte foi uma colônia de povoamento, uma vez que o processo de povoamento da América do Norte será principalmente aí por ingleses que irão fugir das perseguições religiosas, ok? Diferente do que aconteceu na América do Sul, no caso, podemos exemplificar com relação ao Brasil, tá bom? Muito bem. Nesse caso, é importante destacar, aí eu inicio definindo para vocês que a independência das 13 colônias da América do Norte, ela foi inspirada, certo? Nos ideais, nos princípios do iluminismo, tá certo? Onde você vai ter aí o que hoje chamamos de Estados Unidos da América do Norte. Tá? A independência se deu no ano de 1776, quando nós temos aí o rompimento definitivo com a metrópole. Lembrando que as 13 colônias do que hoje é Estados Unidos foram colônias da Inglaterra, ok? Vamos ver. Olha só, quais as causas, ou melhor, os antecedentes, tá, da independência dos Estados Unidos? É importante chamar a atenção que, diferente do que acontecia no Brasil, como colônia de Portugal, né, na Inglaterra, ou seja, nas 13 colônias, que era de colonização inglesa, essas 13 colônias da América do Norte gozavam de autonomia, tá, econômica em relação à sua metrópole, que no caso era a Inglaterra. Filhinhos, é também importante destacar para vocês que dentro da América do Norte existia uma diferença entre as colônias do Norte, tá, do Centro e Norte, como também as colônias do Sul. Essa diferença, você pode perceber, por exemplo, que as colônias do Norte, tá, da América do Norte, eu tive aí o quê? Uma colonização de povoamento, onde caracterizava-se pela manufatura, trabalho livre, onde você vai ver que mais tarde será a primeira parte a se industrializar. Tá? Já as colônias do Sul, eu tenho um tipo de colonização dentro, veja bem, as colônias do Sul da América do Norte, tá? Não é sul do continente americano, dentro da América do Norte, eu vou ter as colônias do Norte, que eu vou ter colônia de povoamento,
e colônias do sul, onde eu vou ter uma colonização de exploração, onde vai se destacar, né, onde vai se caracterizar pela grande propriedade, que é o latifúndio, tá certo? Onde a produção era agrícola e toda a produção voltado para o mercado externo, tá? E onde eu vou ter a mão de obra utilizada, que é a mão de obra escrava. Essa diferença, repito, entre as colônias do norte e as colônias do sul, mais tarde levará a uma guerra civil, chamada de Guerra de Secessão. Por isso, filhinhos, é muito importante que vocês saibam diferenciar as colônias do norte das colônias do sul e vice-versa. Ok? Muito bem. Olha só, uma outra questão aí, como causa, como antecedente, nós podemos chamar a atenção à Guerra dos 7 Anos, que foi entre 1756 a 1763, envolvendo, de um lado, Inglaterra e, do outro lado, a França, tá certo? A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra envolvendo Inglaterra e a França, disputando principalmente regiões, senhores, regiões, tá, da América do Norte, áreas da América do Norte, tá certo? Então tu vai ter de um lado colonos americanos do norte, tá? E colonos franceses. Nessa época aí, a França dominava a região do Canadá. Então, o objetivo deste conflito, entre outras coisas, aí, além da disputa por áreas, como o Canadá, você vai ter também o controle do comércio de peles e pesca. A Guerra dos 7 Anos vai ter como consequência a vitória da Inglaterra, tá, sobre a França. E, diante disso, a Inglaterra passa a anexar ao seu domínio o Canadá e as Antilhas. Tá? Mesmo com a vitória que a Inglaterra terá sobre a França, guerra, você sabe que guerra envolve muita questão financeira, a questão econômica. Então, houve muito gasto por parte da Inglaterra na Guerra dos 7 Anos. Diante disso, a Inglaterra, para poder sanar esta crise econômica, diante dos gastos que teve na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra irá aumentar impostos, tá? E também criará novos impostos, principalmente sobre as 13 colônias da América do Norte, que não será bem recebido por parte dos colonos americanos, como você pode perceber aí. Olha, eu coloquei aí, logo após a Guerra dos 7 Anos, o governo inglês aumentou os impostos, alegando que o dinheiro arrecadado seria utilizado para pagar despesas com a guerra. Mas os colonos achavam que a Inglaterra tinha dado pouca ajuda a eles durante a guerra e que, portanto, a cobrança de impostos seria injusta. É aí que surge o grande problema, não é? Pós-Guerra dos 7 Anos, com o aumento de impostos, com a criação de impostos por parte da Inglaterra sobre os colonos da América do Norte, vai levar a uma insatisfação desses colonos, que vai culminar, tá certo? Que vai culminar na famosa Revolução Americana. Tudo bem? Vamos lá. Eu tenho um destaque aí, o famoso Massacre de Boston. O Massacre de Boston, na realidade, ocorreu quando guardas da Inglaterra, né? Então, guarda metropolitana, seria guardas ingleses, tá? Tentou sufocar uma manifestação, tá certo? Que estava ocorrendo dentro da colônia, tá? Quando eu coloquei ali na sua, então, colônia dos Estados Unidos, ou seja, nas 13 colônias, tá certo?
onde a ação dessa guarda metropolitana, ou seja, desses guardas ingleses, vai culminar numa morte de 5 pessoas. Isso vai ser um dos pontos que agrava a insatisfação dos colonos. Olha aí, esse conflito, isso você pode perceber nessa imagem, culminando na morte de 5 pessoas, 5 colonos, tá? Qual é a gota d'água? Ou seja, o estopim, vamos assim dizer. Qual o estopim do conflito? Vejam bem, é importante destacar, olha, estamos aí no século XVIII, a Inglaterra vai ser o primeiro país a se industrializar. Então, a Revolução Industrial que tem início na Inglaterra no século XVIII vai levar os ingleses a ter a necessidade de novos mercados consumidores. Né? Para isso, vai buscar ampliar esses mercados. Diante disso, eu destaco para vocês também uma das causas, né? um dos pontos que pode servir como gota d'água, como estopim, além das restrições impostas pelos ingleses às 13 colônias, imposições essas mercantilistas, onde vai querer impor o pacto colonial, que é a questão do exclusivismo, onde os colonos da América do Norte, ou seja, as 13 colônias da América do Norte, deveriam, então, comercializar apenas com os ingleses. Olha, senhores, lembrem que logo no início da aula eu mostrei para vocês que as 13 colônias da América do Norte gozavam de uma autonomia econômica em relação à Inglaterra. Quando isso muda, não será acatado pacificamente, tá certo? Pelos colonos, que vai dar início, claro, a uma grande intensificar essa insatisfação que vai culminar, tá, na imposição de vários impostos, de várias leis. Por exemplo, importante isso, bastante cobrado no Enem, tá bom? É importante também destacar que no SSA 2 se cobra bastante a independência dos Estados Unidos ou a Revolução Americana, como eu posso citar para vocês aí algumas leis coercitivas impostas pela metrópole inglesa. Por exemplo, a Lei do Açúcar, 1764, onde taxava o açúcar que não fosse das Antilhas inglesas. Então, o açúcar comprado pelos colonos da América do Norte, que não fosse das Antilhas inglesas, seriam taxados, seriam criados impostos sobre. Né? Isso não será acatado pacificamente. Uma outra lei imposta foi a Lei do Selo, no ano seguinte, 1765, que obrigava que todo e qualquer documento ou jornais, ou até mesmo contratos, dentro das 13 colônias, teria obrigação de ter o selo. Esse selo, claro, seria vindo de onde? Da Inglaterra, certo? A Inglaterra, a metrópole, venderia o selo. Então, obrigava a utilização do selo em qualquer documento, jornais ou contratos. Esse ato é o Atos Townshend, 1767. Esse ato, muitos livros nem tratam dele. Eu coloquei até para forma de curiosidade para nós. Leis que taxavam a importação de diversos produtos de consumo. Né? Aí criava, de acordo com essa lei, criava os tribunais alfandegários, ou seja, os tribunais para as cobranças de impostos sobre os produtos importados.